Próxima matéria é o wish ou então. Caiu, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Alright. Vamos voltar lá. A nossa matéria agora vai ser o wish ou o if only com o simple past ou o past perfect. Como que a gente vai usar isso? Quando é que a gente quer expressar um desejo no presente ou no futuro, muitas vezes impossível de se realizar. Essa seria a estrutura ou com wish ou com if only junto com o passado simples. Aqui eu tenho um exemplo. I wish I lived in the city. Qual que é o desejo? Que eu morasse na cidade. Então aqui eu tenho a palavra, o wish, e logo em seguida eu vou ter o verbo no passado simples. Se eu for usar a estrutura do if only I lived in the city. Se eu morasse na cidade. Então, ela tem um desejo de morar na cidade. Então, eu tenho a estrutura do if only. Vocês vão reparar que tem uma diferença. Com o wish, eu comecei com o sujeito, que eu desejo, ou ela deseja. O if only dá o sentido, quem deras, dá esse sentido. Então, não começa ele com o sujeito. Sempre vai ser if only, depois o sujeito e o verbo no passado simples. Então, vamos ver o significado de wish. Só o wish. Ele tem o significado de querer, desejar algo, vontade de fazer algo, expressar um desejo ou desejar algo para alguém. Vocês já ouviram falar? I wish you good luck. Te desejo boa sorte. Então, isso é desejar alguém. Você vai ver que ele não entra nessa estrutura que a gente está vendo. É só para falar com vocês que tem uma diferença, às vezes, na hora de usar ele. Então, se eu falar I wish you good luck, eu te desejo boa sorte. I wish he would go away. Eu gostaria que ele fosse embora. Desejo da pessoa, ela quer isso. We have to respect the wish of our clients. Temos que respeitar a vontade dos nossos clientes. Tá? Então, tem uma diferença de usar o wish sem essa estrutura com passado simples. Pode falar, Davi. Dani, naquele que você colocou I wish lived in the city, podia colocar I want? Pode, o want também vai dar o sentido de querer. Ok. Ok? O wish. O want está aqui agora. De modo bem simples, o wish é como o verbo significar desejar, que é o que acontece. Uma maneira bem mais formal de dizer o want. Então, se eu estou num ambiente mais formal do que ficar usando o verbo want, vocês podem usar o verbo wish, que é o que o Davi acabou de perguntar. Já que os dois têm o sentido de querer, eu posso usar o want? Pode. A única diferença nessa questão é que um é mais formal que o outro. Então, do que eu falar I want to see the manager, eu quero ver o gerente. Vocês podem falar I wish to see the manager, please. Ele vai soar tanto mais educado e mais formal do que você falar I want to see the manager, please. O I wish to see the manager, please, ele já é uma coisa mais educada e mais formal. Então tem essa pequena diferença só. If you wish to reserve a table, please call us after 5 o'clock. Então, caso queira fazer uma reserva, por favor, entre em contato após as 5 horas. O wish aí também é o mais formal e também soa mais educado do que if you want to reserve a table, please call us after 5 o'clock. Se eu trocar o wish por want, fica a mesma coisa, só um mais formal e mais educado que o outro. Como que ficaria a tradução dessa frase aqui? I wish I were rich.
O rich significa de rico. Eu desejo ser rico? Praticamente isso. Eu queria ser rico, dá esse sentido. Então vamos ver. O wish com passado simples. Falar do desejo de mudar uma situação frustrante tanto no presente quanto no futuro. I wish no one had to stay home. Eu gostaria que ninguém tivesse que ficar em casa. Agora estamos passando por um momento todo mundo tem que ficar em casa. Então, no presente, qual que era o meu desejo? De que ninguém precisasse ficar em casa, que tudo tivesse o normal. Então, essa vai ser a diferença. O wish com passado simples, eu estou referindo ao presente, a uma coisa que eu quero, que está me incomodando no futuro. No presente, que está me incomodando. Todo mundo está preso em casa, todo mundo teve que parar a vida. Qual que seria a frustração que eu queria que todo mundo pudesse sair? We wish you went with us. Qual que era uma coisa que eles queriam que acontecesse? Nós adoraríamos que você fosse com a gente. É uma outra situação, tanto esse caso aqui pode ser o futuro. A pessoa não pode ir com eles, mas eles queriam que a pessoa fosse com eles. Temos uma exceção com o verbo to be. Quando ele vem após o wish, a sua forma sempre será were, mesmo se for terceira pessoa singular. Vai ficar were. Então, he wishes she were here. Qual que era o desejo dele? Que ela estivesse aqui. Então, eu tenho aqui, o sujeito é he, ele deseja. Aí você vai ver, como é ele, o wish, ele leva o es. Ele vai entrar naquela regra do presente simples. Presente simples, terceira pessoa singular, o verbo leva S ou ES. Como o wish termina com SH, a gente acrescenta ES. Então, he wishes she. She, terceira pessoa singular, mas eu não vou colocar was here. Eu vou ter que manter were here. They wish he were here. A mesma coisa, eu tenho he aqui antes do verbo to be. Mas ele do que ser was, vai ser were. Tá? Então, quando eu estiver referindo ao passado simples, o wish com passado simples, e o verbo principal for o verbo to be, sempre será were. Se for negativo, weren't. Tá? I wish I weren't going back home. Eu não queria estar voltando para casa. Vai dar esse sentido aí. Outra situação do wish com o simple past. Também é usado para expressar desejos. Coisa que a gente não consegue fazer, pelo menos no momento da fala. Nesse caso, também podemos expressar o if only. I wish I could help you with money. Eu queria te ajudar com dinheiro. Lembra que o could aqui, ele é o passado do can, C-A-N. Por isso que tá aqui could. Ele é o passado. Então, I wish I could help you with money. Eu queria te ajudar com dinheiro. Se eu também, como eu também quero, no momento da minha fala, eu tô falando, eu queria te ajudar com dinheiro. Eu tenho um desejo ali, mas eu não tenho dinheiro, então eu não posso te ajudar. Não tem como te ajudar, porque não tenho dinheiro. Nesse caso aí que eu tô falando, nesse momento, eu também posso usar o if only. If only I could help you with money. Ah, se eu pudesse te ajudar com dinheiro. O if only vai dar esse sentido. Ah, se eu pudesse te ajudar, quem dera que eu pudesse te ajudar com dinheiro. Não quer que volte, gente? Numa explicação aqui?
Então vamos lá. Aqui eu tenho I wish Mary were single. Quem dera se a Mary estivesse solteira. If only Mary were single. Ah, se a Mary estivesse solteira. Os dois vai dar o mesmo sentido. Como é o momento da fala, aí a gente vai usar ou wish ou if only. Então vamos ver aqui a estrutura dele. Aqui eu tenho o wish com o passado simples. Quando for afirmativo, eu tenho aqui os sujeitos. I, you, we e they, o wish fica normal, ele não muda. Mas se for terceira pessoa singular, aí ele fica o wishes. Logo depois eu vou ter outro sujeito. Depois eu vou ter o verbo no passado simples. E depois o complemento. Se for negativo, como é o passado simples, o verbo auxiliar que usamos para formar a frase negativa é o didn't. Então, nesse caso, I, o sujeito, tanto por you, we, they e he, she, it, eu uso didn't. E o wish fica normal, sem mudança nenhuma. Sujeito de novo, o verbo no passado simples e o complemento da frase. A estrutura de pergunta. Se como é pergunta, é a mesma coisa no passado simples. Vocês vão iniciar a pergunta com did. Sujeito, o verbo wish. Sujeito de novo, o verbo no passado simples e o complemento. Ele vai seguir a mesma estrutura praticamente do passado simples. Essa aqui é a estrutura do wish com o verbo to be. Então aqui vamos ver. Se for afirmativo, I, you, we, they, wish. Sujeito de novo. Aqui eu vou ter. Se for negativo, vai ser weren't. Se for afirmativo, were. E o complemento. He, she, it, wishes. Afirmativo. O wish fica com ES, terceira pessoa singular. O sujeito de novo. E aqui vocês vão ter. Se a frase for negativa, weren't. Se for afirmativa, were. A mesma coisa que era para ser didn't, gente. Vou trocar isso para vocês antes de postar lá. Se for negativo, a mesma coisa. I, you, we, they didn't wish. Tá errado aí. Com sujeito, o weren't e here. He, she, it didn't wish. Sujeito, weren't e here. Tá? Se for pergunta, tem as perguntas que são ou positiva ou negativa. Então, eu tenho aqui o verbo auxiliar did, o sujeito, o wish, o sujeito de novo e o verbo to be. Nesses casos aqui, vocês podem ter ele ou com afirmativo ou negativo. Então, vamos ver um exemplo. Did you wish we weren't here? É um negativo. Ou did you wish we were here? Tanto faz. Eu posso fazer uma negação ou uma afirmativa. Se for a estrutura do if only com passado simples, começa com o if only. Lembra que eu falei? Se eu estou usando o if only, eu não começo com o sujeito na frase. Vai ser if only, sujeito, o verbo no passado simples e o complemento. Se for negativo, o didn't e o live volta para o infinitivo. Se for o verbo to be, a mesma coisa.
If only, sujeito. Se for afirmativo, were, complemento. If only, sujeito. Se for negativo, weren't e o complemento. Muita gente usa no dia a dia o I wish ou if only. Que, if only I won the lottery. Se eu ganhasse na loto. Sempre a gente está usando isso, querendo ou não. Tem uma música que é extremamente famosa. Que eu vou até colocar um trechozinho aqui para vocês escutarem ela, que eu quero ver quem que vai conseguir lembrar dela. Quem tá cantando ela aqui vai ser outra pessoa, não é o cantor oficial. Deixa eu passar ela aqui para chegar na parte que eu quero. Muito bem, Júlio. Isso aí, Júlio, a música do Pink Floyd. Essa música, ela tá usando a estrutura do wish com o verbo no passado simples. Essa música é extremamente famosa. Tô até com o link aí, quem quiser ver, só que nesse link aí não tá o Pink Floyd. Tá? Mas é uma música muito bonita, gente. Essa música, você pode reparar aqui, eu coloquei o trechozinho da letra dela, pra vocês verem a estrutura dela, que ela é usada na música também. Como é usada no dia a dia, também em música tem ela. Bernardo, pode falar. Peraí, Dani, foi sem querer aqui, eu pareci velho mexendo no celular. O quê? Sem querer, desculpa. Então, eu tenho aqui o I wish. Então, sujeito, o wish, outro sujeito, e o verbo to be no passado. Então, essa estruturazinha está usada na música, tá? Depois vocês vão escutar ela, que ela é boa. Então, a gente vimos o wish ou o if only com passado simples, que é uma coisa que a gente quer mudar tanto no presente, tanto no futuro. Ou uma coisa que está incomodando a gente. O wish. O wish que acontece aqui? O wish if only com o past perfect. Quando que vamos usar ele? Usamos para expressar arrependimentos, os nossos regrets. Como estamos nos referindo a algum evento no passado, o tempo verbal que segue tanto o wish e o if only é o past perfect. Então, é uma coisa que a gente arrepende de ter feito. Então, she wishes she had saved her child. Então, o arrependimento dela, que ela não conseguiu salvar a criança, o seu filho ou sua filha. Então, eis que o arrependimento dela está expressando uma coisa que ela queria ter mudado, mas não conseguiu. Então, aqui eu vou ter a estrutura. O she, o wish com ES. Tá? O wish, nesses casos aqui, toda vez que a gente está referindo à terceira pessoa singular, tanto com a estrutura do simple past com o past perfect, ele vai levar o ES. A segunda parte que a gente vai ver se está no passado simples ou no past perfect. Então, she had saved. O past perfect, vocês não podem esquecer da estrutura dele. A estrutura dele é o had, sempre vai ser had. Independente se for you, we, they, he, she, it. É had. E o verbo no passado particípio. Lembra que o verbo no passado simples e no passado particípio são diferentes, a não ser que ele é um verbo regular. Lembra da lista de verbos do livro? Primeira coluna, verbo no infinitivo. Segunda, verbo no passado simples. E a terceira, o verbo no passado particípio. Então, se eu tenho o simple past e o verbo for irregular, é a segunda coluna. Se eu estiver usando o past perfect e o verbo também for irregular, é a terceira coluna. Não esquece disso. Segundo exemplo. If only she had saved her child.
Ela queria ter salvado a criança. O if only dá se ela tivesse salvado essa criança. É um arrependimento dela. A mesma coisa. O if only sem sujeito antes. O she, o had e o verbo saved no passado. Passado participio. Mas ele é um verbo regular. Então ele fica saved tanto no simple past, tanto no past perfect. I wish I had helped. If only I had helped. Eu queria ter ajudado, mas não ajudei. Então, é um arrependimento. Outra forma de usar ele. Para reclamar, complain, sobre algo que aconteceu no passado e não pode mais ser mudado no presente. Você só pode lamentar. She wishes nobody had attacked her. If only nobody had attacked her. Ela queria que ninguém tivesse atacado. Então, no passado, ela foi atacada. Aconteceu, ela não pode mudar mais a situação. A única coisa que ela pode fazer é lamentar o fato de ter sido atacada. She wishes they had lived in peace. If only they had lived in peace. O que ela está lamentando? O fato que eles não estavam vivendo em paz. Então, ela queria que eles tivessem vivido em paz. É uma pena que isso não tenha acontecido. Então, ela está lamentando isso aí. A estrutura dele vai ser parecido com a do wish com o simple past. Sujeito. Sujeito. Se for terceira pessoa singular, o wish fica wishes, com ES. Sujeito de novo. E o verbo no past perfect. Lembra, esse tudo past perfect é o had, verbo auxiliar. E o verbo no passado, particípio. E o complemento. Se for negativo, o sujeito, o wish, sujeito, o had eaten, que é o passado particípio, e o complemento. Aqui tá faltando o ES também, para terceira pessoa singular. Eu vou corrigir antes de enviar para vocês. O wish com passado perfeito me pergunta. Lembro do simple past que iniciamos com o did? Pelo did ser o verbo auxiliar que usamos com passado simples. Com o past perfect, o verbo auxiliar usado é o had. Então, eu vou ter o had, o sujeito, o wish, o sujeito de novo, e o verbo no passado particípio. Nesse caso também vocês podem ter ele no negativo ou no afirmativo. O if only com passado perfeito. Tem o if, sujeito, o had eaten ou no afirmativo ou no negativo. Lembra que esse eaten aqui não é que vocês vão usar sempre, é só um exemplo, gente. Sempre vocês vão usar o had e o verbo no passado particípio. Ou então hadn't e o verbo. Aqui eu tenho um exemplo. I wish I hadn't woken up from the dead. This is no life. Então, qual que era a vontade dele? Que ele não tivesse acordado da morte, nesse caso. Isso não é vida. Então, qual que é o arrependimento dele? Uma coisa que ele lamenta dele ter acordado e tá vivendo hoje em dia. Não queria ter continuado como morto. Então, vamos só fazer uma comparação dos dois agora. O wish, ou então o if only com passado simples, é quando queremos que uma situação no presente ou no futuro seja diferente. Então, olha o exemplo. Mary wishes she spoke better English. Qual que era a vontade de Mary? Que ela falasse inglês melhor, mas ela não sabe. If only I were taller. Se eu fosse mais alta. Mas não, ela é baixa. Se eu for usar o wish ou o if only com past perfect, o sentido dele, quando não conseguimos mudar uma situação que já aconteceu, um arrependimento, uma coisa que a gente lamenta. I wish I had traveled with you. A pessoa tá arrependida de não ter viajado, ficou em casa. If only she hadn't spent all her money.
Agora, ela não tem dinheiro. Então, se ela não tivesse gastado todo o seu dinheiro, ela teria dinheiro agora. Mas não, gastou tudo e está sem dinheiro. Então, o simple past vai ser quando a gente quer mudar uma situação, tanto no presente ou no futuro. E o past perfect quando a gente vai arrepender de algo, quando a gente está arrependido de algo ou então limitando alguma coisa, tá? Essa que é a diferença dos dois. Vamos praticar aqui um pouquinho. You got up late and you missed the train. Aqui eu tenho I wish já. Se eu tenho I wish, como que vai ficar essa estrutura aqui? You got up late and you missed the train. Você acordou tarde e perdeu o trem. Eu vou usar o passado simples ou o past perfect. Eu vou ter que usar o past perfect, porque é uma coisa que ela tá alimentando aqui, ela tá arrependida. I wish I hadn't gotten up late. Nossa, por que eu acordei tarde? You shouted at your girlfriend and she broke up with you. I wish I. Como você gritou com seu namorado e ela terminou com você. Então, qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Se não tivesse gritado com ela. Então, se você tá desejando, I hadn't shouted. Por quê? Ele está arrependido. Tá? Aqui é o tal do regret. You want to go away for the weekend, but you got lots of homework. Você quer viajar no final de semana, mas você tem muito dever. I wish I didn't have so much. Porque uma coisa está no presente. Você não tem como viajar esse final de semana. Está no presente, está afetando o presente, tanto o futuro. Tem muita coisa para fazer. Então, você tem que usar o passado simples. John wishes he a girlfriend. Qual que é a vontade de John ter uma namorada? Então, se é uma vontade que ele está querendo no presente, eu vou colocar o verbo no passado simples. Tranquilo, gente? O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou mostrar no portal onde vocês vão achar tudo. Vai ficar mais fácil. Porque agora a gente vai estar usando o portal para praticamente... Cadê? Vamos estar usando o portal para tudo. Então, quando vocês forem entrar no portal, vai estar lá a página Nono Ano Inglês. Meu e-mail sempre vai estar aqui para vocês disponível. Essa parte aqui, My English Study Schedule, é o cronograma de vocês. Aqui é um PDF onde eu estou colocando tudo, para ter aquele controle mesmo. Às vezes, vocês esqueceram datas ou alguma coisa, vai estar aqui. Então, nono ano, a data aqui, tudo que eu fiz, atividade, as aulas e a data de entregas. Então, que nem a de hoje, 30/4. A aula 2, que a aula que a gente acabamos de fazer, que é o wish, o icone com passado simples ou passado perfeito. E aqui tem atividade. Qual que é a atividade de vocês? Páginas 59 e 60. São duas páginas só que vão fazer. E eu coloquei uma atividade que é na plataforma. É uma questãozinha só também. Voltou. Então, aqui eu tenho a data de enviar, que é 6/5, e enviar pela plataforma. Então, vamos lá. Então, esse aqui, o cronograma. Então, onde que tem tudo detalhado.
Esse glossary aqui, a única coisa que ele é, se vocês forem entrar nele, é como se fosse um dicionário de vocês. Cada vez que você quer ver uma palavra que vocês não conhecem, você quer colocar o significado, você pode entrar e inserir ele aqui. Essa parte aqui, questions, dúvidas, vocês vão estar entrando, se tiver uma dúvida, uma pergunta sobre a matéria, sobre o dever, tarefa, o que for, vocês podem entrar aqui e colocar a dúvida de vocês. Embaixo eu tenho todas as atividades, as aulas, os slides estão aqui e as atividades. A atividade que vocês vão me entregar pelo portal. A atividade agora vai ser entregue pelo portal. Não é mais pelo WhatsApp, nem pelo e-mail. É pelo portal mesmo agora. Então, aqui eu tenho a atividade do livro, páginas 59 a 60. 2 páginas só. Vocês vão clicar aqui para entregar. Tá? Clicar nela aqui. Como vocês vão fazer isso? Adicionar tarefa. Deixa eu mandar aqui. Oi, gente. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Já tá caindo da hora. Então, eu vou parar ela aqui e vou mandar a foto da imagem onde vocês vão clicar pelo WhatsApp para vocês. De como que vocês vão fazer a atividade e onde vocês vão entrar. São 2 atividades. Páginas 59 e 60 no livro. E uma seria pela plataforma. Tudo vai ser entregue pela plataforma. Tá, gente? Então, eu vou encerrar porque toda hora está caindo. Eu tô começando e parando. Mas eu vou mandar pelo WhatsApp que eu passo para vocês tudo certinho. Tá? Tranquilo? Aí qualquer dúvida vocês podem estar me mandando que eu vou respondendo vocês. Tranquilo? Eu vou parar ela aqui porque ela tá caindo toda hora. Então, gente, beijos. Tchau, tchau. Se cuidem. Até a próxima aula. Falou, Dani. Falou.